Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Deus é fiel, Deus é soberano. Ele conhece as nossas estruturas, nossas necessidades, sabe o que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus seja louvado por este momento, por esta hora. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Entre com alegria no coração para receber esta palavra. Estou muito feliz, estou muito alegre. Todos os dias nós temos um encontro aí com a palavra do Senhor. E juntinhos somos mais fortes. Entre deixando seu like, você que é inscrito, Deus abençoe sua vida. Você não sabe a gratidão que eu tenho em orar pela sua vida e agradecer a Deus por ter te colocado neste canal. Aí todos os dias, na mesma fé, na mesma concordância, que Deus venha inclinar os ouvidos às suas orações, às suas petições, e que Deus venha realizar o desejo do seu coração, se for agradável ao coração do Senhor, e que venha restaurar tudo aquilo que perdido foi, em nome de Jesus. Deus seja louvado pela minha e pela sua vida. E você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome de Jesus. Juntos somos mais fortes. E a serva vai ficar em oração por todos aqueles que estão aí juntinho, fazendo concordância com a serva em nome de Jesus, na palavra do Senhor. Amém? A serva já convidou o Senhor como nosso convidado especial. Sei que o Senhor está no controle, porque a obra é dele. Então, estamos aqui para servir ao Senhor, falar das grandezas, das maravilhas, do poderio dele, e juntinho, apaziguando, Deus se compraza desta união. Glória a Deus. E vamos orar Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, que é viva, vida e eficaz, que enche os nossos corações de sabedoria, de inteligência, e que Ele venha aí tirar todo aperto, toda mágoa, toda tristeza, todo desânimo, toda falta de fé, toda incredulidade, todo gelo espiritual, toda frieza espiritual, e joga para as ondas do mar sem fim. Entra a palavra de Deus trazendo vida, vida com abundância, porque é assim que a palavra faz. Amém? Vamos aí, em nome de Jesus. Então nós vamos hoje para Isaías, capítulo 1, versículo 2. E o refrão da palavra é o que vai falar na palavra. Fala assim: o significado espiritual dos nossos ouvidos. Olha aí, forte, hein? O significado espiritual dos nossos ouvidos. É espiritual. Vamos lá. Isaías, capítulo 1, versículo 2. O versículo 2 vai falar assim: ouve, os céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei o filho e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Repetindo: ouve, os céus, e presta ouvidos, ó terra, porque lá o Senhor criou filhos, e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Vamos entender mais um pouquinho aqui na palavra? Que Deus me dê graça para trazer essa palavra. Coloca essa palavra na minha boca, como colocou na boca de Jeremias. Eu tenho essa promessa, creio que Ele vai cumprir essa promessa na minha vida. O Senhor usa
o profeta Isaías para clamar aos ouvidos do seu povo, dizendo: ouve os céus e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor. Deus criou os nossos ouvidos para ouvir e escutar a sua voz. Os ouvidos são os dois professores que o homem tem sempre à disposição para ensiná-lo. Os sábios afirmam que Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir e apenas uma língua para falar. Portanto, devemos mais ouvir do que falar. Aprenda o seguinte. Forte, hein? Vamos continuar para nós entender. No Salmo 78, versículo 1, o salmista diz ao seu povo: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Os nossos ouvidos são o principal canal de Deus. Usa para falar conosco. Forte, hein? Aleluia! Provérbios capítulo 1, versículo 33, o sábio Salomão afirma: mas o que me der ouvidos, habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Feliz é o homem que atende à sabedoria. Provérbios capítulo 8, versículo 34. Glória a Deus, aleluia! Vamos continuar para nós entender. Em Provérbios capítulo 12, versículo 15, lemos o que dá ouvidos aos conselhos e os que dá ouvido o conselho é sábio. Repetindo, Provérbios capítulo 12, versículo 15. Lemos o que dá ouvido ao conselho é sábio. E em Provérbios capítulo 15, versículo 31, Salomão afirma que os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios farão a sua morada. Glória a Deus! Em Provérbios capítulo 28, versículo 9, lemos: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Forte, hein? Presta atenção, mais uma vez a serva vai repetir. Provérbios 28, capítulo 28, versículo 9. Lemos o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações será abominável. É forte, hein, meus irmãos? E em Isaías capítulo 1, versículo 2, o Senhor adverte aos seus filhos, dizendo: ouve, ó céu, e presta ouvidos tu, ó terra, porque fala o Senhor: criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Forte, hein? Em Jeremias capítulo 7, versículo 33, em Jeremias capítulo 7, versículo 23 e versículo 24, o Senhor condena a recusa de Israel
em dar ouvido à sua voz, dizendo: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vós vá bem. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios caminhos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para a direita, não para diante, e andaram para trás por causa da desobediente. Forte, hein, meus irmãos? Vamos continuar para nós entender. Em Ezequiel capítulo 2, versículo 7, o Senhor ordena ao profeta Ezequiel, dizendo: mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ouça, que deixe de ouvir, pois são rebeldes. E em Mateus, eu vou repetir Ezequiel capítulo 2, versículo 7. O Senhor ordena ao profeta Ezequiel, dizendo: mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ouça, que deixe de ouvir, pois são rebeldes. E em Mateus capítulo 11, versículo 15, Jesus alertou a todos nós, dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça a palavra. Meus irmãos, é forte, hein? Não devemos colocar as palavras do Senhor para as costas, não dar ouvido, não duvidar. Quem tem ouvido, ouça o que a palavra de Deus fala. Amém? Vamos prosseguir para nós entender. Em Mateus capítulo 13, versículo 16, Jesus disse, a própria boca de Deus, Jesus disse: mais bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E em Lucas capítulo 10, versículo 16, Jesus ainda diz que quem der ouvidos aos seus mensageiros estará dando ouvidos a ele. Forte, hein? Quem dá ouvido aos seus mensageiros está dando ouvido a Deus. É forte a palavra, hein, meus irmãos? Nós somos mensageiros para levar a palavra de Deus. Aleluia! Forte, hein? Vamos lá. Continuar para nós entender. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, Paulo afirma que: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vou repetir. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e versículo 4, Paulo afirma que: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrinas, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores,
conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Forte, hein? Aqueles que querem fazer suas próprias obras. Aleluia! Toda a honra e toda a glória dada ao meu Senhor, desviando a palavra de Deus. Vamos continuar para nós entender. Em Hebreus capítulo 4, versículo 7, lemos hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Os vossos ouvidos devem estar sempre atentos à voz do Senhor. Hoje, meus irmãos, vou repetir. Em Hebreus capítulo 4, versículo 7, lemos hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Os vossos ouvidos devem estar sempre atentos à voz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 6, João escreve dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus sempre cobrou, através da Escritura, a sensibilidade espiritual do seu povo. Deus cobrou. Vamos entender? Vou repetir. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 6, João escreve dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus sempre cobrou, através das Escrituras, a sensibilidade espiritual do seu povo. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, forte, hein? Vamos para a conclusão da palavra, que é o resumo da palavra. Em Isaías capítulo 1, versículo 19, o Senhor faz uma promessa aos que lhe deram ouvidos. Repetindo, é forte, hein? Isaías capítulo 1, versículo 19. O Senhor faz uma promessa aos que lhe deram ouvidos, dizendo: se quiserdes ouvirdes, comereis o bem desta terra. Deus nos deu 2 ouvidos para ouvir e apenas uma boca para falar. Portanto, devemos mais ouvir do que falar. Até aqui. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Meus irmãos, é forte, hein? Toda a honra e toda a glória dada ao meu Senhor, toda a exaltação, todo louvor. Forte a palavra, meus irmãos. Nós temos que dar ouvido à palavra do Senhor. Porque Ele nos fará comer o melhor desta terra. É crer, confessar e tomar posse. Ter fé, esperança e amor. Andar meditando de dia e de noite será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que vai dar o seu fruto na estação, no seu tempo certo, na estação certa. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. É forte a palavra, meu coração se alegra, meus irmãos, porque eu me sinto avivada. O Senhor coloca um entendimento na nossa mente, nos nossos corações. E a palavra, ela fala, ela é como uma espada de 2 gumes. Transforma, move. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Vamos andar aí juntinho. Você que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador, você entendeu? Você vai ali no cantinho, você fala: Senhor, eis-me aqui humildemente, de todo o meu coração, eu confesso, Senhor, eu entendi, a palavra é forte, Deus.
Me direciona, me guia, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Escreve o nome no livro da vida, Senhor. Eis-me aqui. Meu Deus, o Senhor vai fazer até festa no céu, meus irmãos. Quando o filho reconhece o pai. Sabe por quê, meus irmãos? É porque nós somos muito caros. Nós pagamos o Senhor pagou um preço caríssimo na cruz por nós. Aquele sangue santo. A nossa gratidão é confessar. Amém? Para você que saiu também, o convite é para você. Volta, filho, volta, filha. E aquela intimidade que o meu filho tinha comigo. E aquele louvor quando você abria a sua boca e me louvava. E quando você me buscava às madrugadas. Volta. Eu quero te ajudar. Eu quero te levantar, eu quero te erguer. Não importa o que aconteceu. Ele perdoa. Mas não peques mais. Glória a Deus, aleluia, santo ao Senhor. Vamos terminar com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, tenha vitória. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal. Vamos, a Serva está orando pela sua vida, pelos seus propósitos, sua casa, sua família, a união, a paz na sua família. Deus, Ele está vendo o meu e o seu coração. Deus abençoe.